Trabalhar naquela empresa nunca foi o meu sonho, mas era o que eu tinha conseguido depois de meses procurando emprego. Eu precisava pagar as contas, ajudar meus pais e tentar me manter em pé depois de uma fase difícil. No começo, tudo parecia normal. Eu fazia o que me pediam, cumpria prazos, sorria mesmo quando o cansaço me dominava. Só que, com o tempo, percebi que havia algo errado. As pessoas tinham medo de falar, de errar, até de respirar perto do chefe. O Sr. Álvaro, o diretor, era o tipo de homem que adorava lembrar quem mandava. Falava alto, humilhava os funcionários em reuniões e tinha prazer em colocar um contra o outro. No início eu tentava ignorar, achava que era só um estilo autoritário de gestão. Mas quando ele começou a descontar parte do meu salário alegando baixa produtividade, mesmo eu batendo todas as metas, percebi que a coisa era mais séria. Um dia, ele me chamou na sala dele. "Tu achas que eu não vejo as tuas atitudes?" Disse com aquele sorriso frio. Eu perguntei o que queria dizer e ele respondeu que eu era ambicioso demais para o meu lugar. Naquele instante percebi que ele sentia medo de quem mostrava vontade de crescer, e por algum motivo eu me tornei o alvo da sua implicância. As semanas seguintes foram um pesadelo. Ele me mandava e-mails agressivos, me dava tarefas impossíveis, e quando eu cumpria, inventava novas formas de me criticar. Alguns colegas começaram a se afastar, com medo de se envolver. Outros fingiam não ver nada. Eu chegava em casa exausto, me perguntando se o problema era mesmo comigo. Até que um dia, enquanto eu recolhia uns papéis que ele havia jogado no chão, vi algo que me chamou a atenção. Uma planilha com pagamentos irregulares e nomes de pessoas que nem trabalhavam mais lá. Foi ali que tudo mudou. Eu comecei a juntar provas, com cuidado, sem comentar nada com ninguém. Tirei cópias de documentos, salvei e-mails e registrei conversas. Era arriscado, mas eu sabia que se ficasse calado, aquilo nunca acabaria. Passei noites sem dormir, com medo de ser descoberto, mas também com um estranho sentimento de alívio, por finalmente estar fazendo algo. Depois de 2 meses, juntei tudo e enviei de forma anônima para o departamento jurídico da matriz, que ficava em outro estado. Foram semanas de silêncio até que, de repente, o clima na empresa mudou. Um dia, a diretora regional apareceu sem aviso, acompanhada de auditores e advogados. As portas se fecharam e todos fomos chamados para entrevistas. Álvaro tentava manter a pose, mas o suor na testa denunciava o pânico. Quando finalmente o vi sendo escoltado para fora do prédio, percebi que estava livre. Ele havia sido demitido por justa causa, acusado de desvio de recursos e assédio moral. A sensação não foi de vingança, mas de justiça. Naquela tarde, sentei na minha mesa e fiquei olhando pela janela, sentindo o sol bater no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar fundo sem medo. Nos dias seguintes, a empresa parecia outro lugar. As pessoas riam de novo nos corredores, as reuniões deixaram de ser campos de guerra e os projetos começaram a fluir. Descobrimos que por trás do autoritarismo de Álvaro havia um esquema de manipulação que envolvia até bônus desviados. Tudo veio à tona, e pela primeira vez todos falaram o que realmente sentiam. Alguns colegas vieram me agradecer depois, dizendo que sabiam o que eu tinha feito, mesmo sem eu admitir. Outros voltaram a sorrir, como se o peso tivesse sido tirado de todos nós. A empresa passou por mudanças, e meses depois fui promovido a coordenador. Eu ainda lembro do dia em que recebi a notícia. Fui até o banheiro, olhei no espelho e chorei. Não de tristeza, mas de alívio por ter sobrevivido àquilo. Hoje, quando lembro daquela fase, percebo que às vezes a coragem não é gritar, mas agir em silêncio. Que a justiça pode demorar, mas chega. E que o poder sem empatia é o caminho mais curto para o fracasso. Continuo trabalhando lá, agora com uma equipe que aprendeu o valor do respeito. De vez em quando vejo novos funcionários entrarem com o mesmo medo que eu tinha, e faço questão de acolhê-los, de mostrar que o ambiente mudou. Aprendi que a liderança não é sobre mandar, mas sobre inspirar, e que ninguém deve aceitar ser tratado como menos do que é. Hoje, quando alguém me pergunta o que me manteve firme naquela época, eu respondo: a esperança de que o certo ainda vale a pena. Porque vale mesmo. Sempre vale.